se nós mudamos e adquirimos novos órgãos sensoriais. Exemplo, tirar uma foto, que a pessoa tira uma foto com aquelas máquinas antigas, hoje não dá mais para fazer isso, infelizmente a inteligência artificial impede isso, mas as máquinas antigas tiravam a foto e viam uma coisa que você não estava vendo, porque a máquina fotográfica funciona como um órgão sensorial a mais, uma filmadora funciona como um órgão sensorial a mais. Eu mostrei para vocês nesse curso algumas experiências que nós fizemos e aquilo que surgiu para mim, que não tinha nada que ter medo, porque obviamente isso é aquilo que eu mesma estou manifestando a partir de uma ferramenta a mais que funciona como um órgão sensorial. Então, isso sou eu, ninguém saiu correndo, porque não precisava e não havia nenhum elemento negativo nisso, muito pelo contrário, a experiência foi fantástica e só trouxe mais informação. Isso está no curso. Então, exemplos de inteligência não humana podem ser os seguintes: seres humanos falecidos. Isso daí é uma discussão que vai longe. Seres e guias espirituais, de novo, vai longe. Isso aqui está cheio de mente-mitos nas definições, que as pessoas definem, fazem essas definições nas experiências com inteligências ou consciências não locais. Elas chamam de o outro, né? E definem o outro através de uma forma e reproduzem conceitos que historicamente ou na região ou na religião foi dado como o legal ou o não legal. Então as pessoas reproduzem, eis o problema, né, que eu estou querendo colocar aqui para vocês. Existem potenciais algoritmos na nossa realidade de Prakriti. Então nós podemos desdobrar padrões que estão inseridos dentro do programa. Mas as pessoas reproduzem os padrões que elas estão acostumadas ou que lhes foram validados, e quando então algumas começam a falar disso, as outras começam a fazer igual. E eis a questão extraterrestre que vai aparecer coletivamente para a humanidade em grande proporção, de forma caótica, porque estão programando a mente humana para manifestar isso, para enxergar isso, só que os que vão jogar raios, de fato, vão ser os satélites e as máquinas da Terra, mas as pessoas vão estar jurando que são os extraterrestres, porque elas vão estar manifestando a visualização e sendo influenciadas pela digitalização do cérebro, e elas vão estar, então, enxergando aquilo que não é no mundo físico, mas é um fenômeno criado em sua mente por estados não conscientes o suficiente, racionais suficientes, e elas terão a constatação através dos truques aqui da Terra, que utilizarão tecnologias da Terra para que então elas acreditem que são outros e não os daqui. E as pessoas verão aquilo que eles estão programando para que elas vejam. E isso sim é viajar na maionese. Entenda quando eu digo viajar na maionese. Então, exemplos de inteligências não humana podem ser os seguintes: seres humanos falecidos, seres e guias espirituais, demônios, extraterrestres, arcanjos, fadas e milhares de diferentes formas físicas e não físicas de formas superiores ou inferiores. Eles, nesse curso, eles falam só os superiores, que eu acho muito interessante, porque eles colocam a coisa como interessante e esquecem de dizer as formas inferiores, que também se podem manifestar de acordo com a escala tonal do ser e suas crenças, inclusive religiosas, de inteligências vistas pela humanidade ao longo dos tempos. Então, essas experiências envolvem o contato com uma cornucópia de uma comunidade infinita de seres sencientes, conscientes. Mas quem é que dá vida a isso? Eis a questão. Então, quando você tem um jogo, você tem um programa, tem lá os personagens do jogo, os NPCs, né, os que estão programados lá para que o jogador jogue com eles. Então, o jogador escolhe um avatar, ele usa o avatar através dos limites e regras e padrões do jogo, da
ali da internet ou que ele quer jogar no computador ou no Nintendo dele, etcétera, né, que eu não entendo porque eles gostam de jogar esse Nintendo, mas, né. Pois é. E aí tem os NPCs programados, mas o NPC que ele é um personagem que interage com você, ele tá vivo. Perdão. Perdão, ele tá vivo ou você tá jogando com alguma coisa que tem uma previsão sobre aquilo que você vai fazer. Então existe um universo simulado, existe um universo controlado e existe uma super previsão daquilo que você vai fazer, porque você só tem algumas alternativas para passar de fase. Então quando esse NPC interage com você, ele está vivo ou simplesmente é você que o está dando lhe está dando atenção e lhe está dando a chance de manifestação, porque ele realmente está lá a partir do instante em que você ocupa essa região de contato, esse padrão de contato. Eu não vou responder isso aqui, tudo isso vai sair no curso. Então, há um número esmagador dessas experiências de contato físico no nosso plano terrestre, com dezenas de milhares de diferentes tipos de seres físicos que interagem com os humanos durante, no máximo, sempre é, alguns segundos, alguns minutos, nunca é mais. Por que será? Qual é o fenômeno do cérebro que envolve desdobramentos que ele chama de consciência, eu chamo de mente, que todas essas interações levam segundos a minutos, mesmo que tenha um efeito de distorção temporal, que é isso a gente discute no curso, né? Então, a maioria dos experimentadores e pesquisadores dessas modalidades de contato paranormais percebem essas experiências como experiências físicas, ao invés de experiências baseadas na consciência. Vivemos em uma realidade espiritual e virtual, não gosto do termo espiritual, mas eu não distorço o texto original. Você sempre tem texto original comigo, eu comento, mas nunca distorço o texto, tá? Então eles usam o termo espiritual, espiritual é tudo, tudo é espiritual. Então nós vivemos em uma realidade espiritual, ou seja, numa realidade de projeção que é imaterial, embora se perceba como e se valide como, mas ela é virtual de fato, multidimensional em aspectos mentais, uma realidade que o Dr. Edgar Mitchell chamou de holograma quântico e que a consciência humana pode viajar dentro dessa realidade maior. Ele é então o da Apollo 14, supostamente, e que acabou de sair um livro dele, interessante, em janeiro de 2023, que eles estão soltando um atrás do outro de interessante. Esse daqui vai estar na parte final, parte 3, que é quando eu vou pegar vários livros e fazer o que eu sempre faço, tum, 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 né? Fazendo então o meu X particular e não o deles. Então, supostamente, ele foi o sexto homem que caminhou na Lua, que compartilha sua jornada às estrelas, à mente e além, né? Isso me lembrou o Buzz Lightyear. Então, em fevereiro de 1971, quando o astronauta da Apollo 14, Edgar Mitchell, se lançou em direção à Terra através do espaço, uau, foi envolvido, esse é o que se conta, por um profundo sentimento de ligação universal. Ele sentiu intuitivamente que a sua presença do planeta na janela faziam parte de um processo deliberado e universal e que o próprio cosmos brilhante era de fato ou de alguma forma consciente. Bom, isso, digamos que pode ter participado dele, mas a jornada dele envolve todo um programa de grupos, de organizações discretas e secretas, as quais ele participava muito, integrado para colocar esses planos em ação que nós estamos tendo agora. Nós estamos num ponto de uma emergência. Se você está percebendo que eu estou com um aspecto de emergência, é porque é.